amazing stories. Estás lindo. Eu tenho imensa pena de não trazer o neuralizador, mas ainda assim, com esses óculos não te conseguirias defender. Mas ficas bem. Olá, Carlos Guilherme. Exatamente, olá, Guilherme. Que trouxe... Não dizemos já o tema, fica em suspense. Qual é que pode ser o tema? Já lá vamos. O Guilherme falou de uma coisa que eu acho que é fantástica, porque juntou, de facto, a fusão entre o Matrix e os Homens de Negro, os MIB. Eu sou um homem de utopias, como se vê. E fazes muito bem. E a utopia, de facto, tem sido... A utopia que manda a vida. A utopia. Essa utopia tem sido, enfim, isso mesmo, uma utopia. Adelino, tu queres deixar já o desafio para a próxima semana ou falamos hoje já sobre aquilo que nos traz... Não, pedimos até para inverter um bocadinho esta ordem das coisas. Exatamente, eu percebi. Eu percebi. A minha proposta é que nós podemos falar para a semana um filme que... Tu vais trazer veneno nesta inversão, não trazes? Suspeito. Mas está bem. Não, porque eu acho Atira. que o tema de hoje é um tema que a mim me agrada muito, a tua proposta. Eu queria falar sobre marxismo e sobre a luta de classes na ficção científica, e a minha proposta é que nós pudéssemos falar sobre o Distrito 9, o District 9, a propósito da segregação racial, da forma como nós encaramos os diferentes. Aliás, iremos hoje falar sobre isso, mas a minha proposta seria essa: nós pudéssemos falar sobre o Distrito 9 a propósito da faixa de insetos que é colocada ali naquele Sim, no fundo são pessoas diferentes de nós, que falam uma outra língua, que têm uma outra forma de estarem socialmente organizados e que são segregados e que vivem na segregação. E eu acho que é uma belíssima metáfora para os dias que correm hoje em dia, não é? Sem dúvida. Lembrando também da faixa de gás e da forma como nós nos tratamos mutuamente. E a minha proposta então será essa: nós possamos falar não sobre os camarões gigantes, mas sobre uma perspectiva marxista da ficção científica. Eu aceito e a luta esse de classes com os desafio alienígenas. Para a metáfora política, porque digo desde já que não tenho grande gosto particular no filme. Aliás, como eu penso, seria a primeira vez que tu dirias o contrário de uma proposta minha. Mas é o acordo que nós temos prévio, não é? Discordar. Aliás, é um acordo que nunca foi estabelecido. Exatamente. Na prática. É tácito. É tácito. E esta é que é a questão talvez mais curiosa, que é o facto de nós não estamos aqui a fazer crítica, estamos aqui a falar de coisas pessoais. Não estamos a fazer, de modo algum, qualquer tipo de enquadramento. Eu não estou preocupado em fazer investigação sobre aquilo que estamos a falar. O que me dá gozo é trazer à pele aquilo que cada um dos assuntos que nós escolhemos no nosso confronto nos dá para falar subjetivamente, porque não estou nada preocupado com valores críticos, nem com valores históricos, nem com valores contextuais da tecnologia, da técnica. Não é isso que me preocupa de modo nenhum. Claro que há uma implicação que para mim é fatal, porque está na forma como a cabeça é feita, que é a dimensão da narrativa. E daí a tua escolha de hoje. E daí a minha escolha de hoje. Se tu disseste rapidamente qual é que é o filme, eu sempre podia tirar os óculos. É curioso, porque na verdade há vários filmes, isto já é um franchise. Já vai em quadro. Para mim o número 1 é muito, muito interessante. O número 2 tem um segmento genial e o resto depois é domingo à tarde. Ótimo, eu vou propor que nós façamos uma reflexão sobre o episódio número 3, que é aquele sobre o qual tu não tens nenhum tipo de interesse, e foi aquele que me interessou a mim. Mas traz-me isso. Mas deixa-me só dizer-te porque é que eu... De que é que estamos a falar? Estamos a falar dos Men in Black. Nunca supus que fosse esse o tema. Quando me vesti assim, não tinha... Não, realmente não há qualquer suspeita. Nada. Eu hoje trouxe aqui um comando porque eu ando verdadeiramente zangado com a tecnologia, porque desde que os filmes passaram para formatos puramente digitais, tenho muita falta de um comando para poder controlar a experiência. E este é um velho comando que nós temos de um DVD, que é uma tecnologia já completamente ultrapassada, mas que de facto tem esta vantagem fantástica. Eu sei que há comandos, obviamente, para usar com computadores, mas não é uma experiência de todo fácil de comparar. Mas faz alguma falta esta noção física de controlar a experiência. Mas deixa-me só voltar aos Men in Black, porque, para começar, não é muito normal ter ficção científica com humor. Não é muito normal. Quer dizer, temos aqui o filme do Marte Ataca,
que aquilo é uma forma de humor já tão... É uma só para se calhar, não é? Que já é tão rasgada que dá um jogar, não dá de facto uma alegria interior. E o Kubrick? Doutor Estranho Amor, não é uma sátira? Mas não é humor, parece humor. Quer dizer, bom... É uma grande sátira, não é? Sim. Tem, de facto... Por acaso, esse filme é um filme curioso. É que ele acaba com o homem a montar literalmente... A bomba atómica, a bomba final. Um texano, exatamente, um puro texano. É humor, mas é uma forma de humor diferente deste que nós estamos aqui neste filme. Mas podemos um dia voltar a essa questão. Sabe que o filme não é ficção científica, portanto fica um bocadinho fora do nosso pé. Mas esta ideia fantástica que traz o humor para um universo que aparentemente exige uma seriedade, é divertido. As personagens não são particularmente profundas. É muito bem esgalhada a relação entre o Tommy Lee Jones e o Will Smith. Funciona muito bem, tem boa química. Mas as personagens são um pouco achatadas. Mas também não se pretende muito, até porque não se sabe muito bem porque é que o Will Smith foi parar exatamente ali àquela condição. Depois há todo um tratamento de humor com estes processos que envolvem as sociedades dependentes do governo, e há aqui uma série de aspectos que são fenomenais neste filme. Uma delas é o facto de o MIB é uma brincadeira com a CIA, com a NASA, com o NSA, e são siglas de organizações governamentais. Mas o próprio filme diz que os Men in Black estão ligados ao governo, mas são financiados autonomamente. Isto é absolutamente brilhante enquanto metáfora política, já que... E o que eles fazem é fiscalizar e vigiar, não é, a atividade extraterrestre dentro e fora da Terra. Exatamente. E não só. Aproveitam as invenções que recolhem ou as descobertas, a tecnologia que é recolhida para daí vender as patentes com a qual se financiam. Portanto, é um híbrido financeiro e político absolutamente bizarro e completamente incoerente. Mas claro que a grande metáfora está no Man in Black. O Man in Black, todo o filme é feito para a entrada do Black. Portanto, o Will Smith é que faz a entrada derrompante, é o verdadeiro homem negro, é o homem negro no homem de negro. Tem depois um pormenor que eu acho no final absolutamente macaco, exagerado e talvez demasiado branco, que é colocar o Will Smith com um fato completamente novo. Quando finalmente ele fica, portanto, o agente K, na verdade estava a treiná-lo para ele substituir, ele pede para ser neuralizado e para se esquecer completamente daquela vida que é a forma dele. Tu achas que há aqui uma questão de elogio da raça, num certo sentido, de uma integração, de uma normalização? Até no tipo de humor. Posso só dizer, eu estou a pensar em dois momentos que vão ao encontro, se calhar, do que estás a dizer. Peço desculpa se estiver a adiantar-me. O primeiro momento é quando ele, no episódio, creio que no 3, em que ele é mandado, quando ele volta para o passado, para reencontrar o colega, sim, ele é mandado parar pela polícia, ele vai num carro roubado. Exatamente. E ele diz, isto só está a acontecer porque vocês acham que todos os negros andam em carros roubados. Exatamente. E aquele carro, de facto, foi roubado por um negro. E há um momento no episódio 1, que lembrei-me agora, que é quando ele salta sobre uma ponte, cai sobre um autocarro panorâmico e diz, estão a chover negros em Nova Iorque, não é? É verdade. Aliás, os pormenores são divertidíssimos, porque, de facto, o que há ali é um alinhamento entre o branco e o negro, que é invulgar. Aliás, a dupla funciona exatamente bem assim, neste contraste. Não é nada de novo, mas funciona bem. Mas, acima de tudo, aquilo é a oportunidade do negro vir tomar conta da narrativa. E ele toma conta da narrativa. Tanto que toma conta da narrativa que o parceiro que ele vai ter passa a ser a mulher branca, que, inclusivamente, faz uma coisa que é desconcertante. Ela vai conduzi-lo. Portanto, ele não só tem um outfit, uma roupa completamente nova para um homem de negro. O homem de negro é aquela brincadeira que se faz... Brincadeira não, foi real, dos homens que eram agentes do governo, que eram enviados para situações de proximidade social em que traziam uma missão, enfim, de alerta. Eu queria pegar nesse aspecto, na parte conspirativa também. Essa é a melhor parte do filme, de facto. Todas para ti. Não, já lá vamos, porque essa é a melhor parte do filme. E até devo dizer uma coisa, eu hesitei entre este filme e outro filme que me apetece muito falar, que se chama They Live, do John Carpenter. Só que esse
tem um lado também de humor. O que está connosco o Guilherme, nós temos um dia que fazer um plano onde apareça connosco o Guilherme. É verdade. O Guilherme é meu aluno em Storytelling, tinha esse gosto, e nós na última aula que lecionámos, eu falei sobre distopias e mostrei precisamente o filme do Carpenter, que é uma crítica deliciosa ao capitalismo, ao hipercapitalismo, ao consumo, etc. Portanto, peço por ter interrompido. Não é verdade. Mas é que nós combinámos para termos aqui a mesma frequência cósmica. É fantástico. Mas esse filme é diferente, até porque as questões que estão aqui não têm a ver nem com domínios políticos, nem com fações políticas, nem com tomada de poder. Quer dizer, sobretudo no primeiro episódio, há uma tensão que envolve, isso é talvez a metáfora mais bonita, uma galáxia que está dentro de uma esfera que tem um tamanho mais ou menos um berlinde que anda pendurado num gato. E é muito bonito. Aliás, o final do filme depois tem graça, porque o planeta Terra é só mais um berlinde numa escala absolutamente colossal nas mãos de uma outra criatura alienígena ainda mais desmedida. Do grande arquiteto do universo. Do grande arquiteto do universo. Ele não é o grande arquiteto. Supõe-se que é alguém que tem esse poder, mas pelos vistos está num universo onde haverá eventualmente outra hierarquia ainda superior. Portanto, essa brincadeira entre a escala das coisas dá uma perspectiva divertida e é saudável. E está cheio de metáforas relativamente simples de se resolver, não são particularmente brilhantes, à exceção de uma, e já lá vou. Essa é, para mim, só esse momento vale o primeiro e o segundo episódio. Já lá vou. Mas em relação às teorias... Só para dizer isto, eu vou obrigar a que tu vás mesmo lá. Eu vou lá. É essa referência. Desta vez não dizes... Já lá vamos e depois não vamos lá. Às vezes o tempo não chega para chegar tão longe. Mas, e é um momento surrealista. No primeiro episódio é um lapso, no segundo é um momento fantástico. Mas eu já vou porque é a chave para mim do gosto que eu tenho neste filme. Mas em relação às teorias da conspiração, porque o filme cria a brincadeira justamente à volta da ideia de que há aliens entre nós. Eu diria mais que há um lado cómico e depois as personagens são divertidíssimas. Cada uma das personagens aliens são completamente desconchas. É um delírio de personagens. Então a personagem que tem as armas, que é um traficante de armas e que leva um tiro, a cabeça desaparece e depois volta a encher como uma cabeça de lápis e até voltar a formar, com os olhos estrábicos, é uma personagem absolutamente delirante. E portanto, todos os aliens são completamente doidos da cabeça, completamente desvairados, têm uma capacidade de relação com os seres humanos, o que é uma coisa estrondosa, não é? Porque nós temos sempre esta ideia de que pode haver um choque incrível, mas não. Os diferentes aliens têm sempre capacidade para se relacionar com os seres humanos, apesar dos seus poderes, e traz esta ideia fantástica de que, se calhar, há entre nós criaturas que, apesar do seu comportamento intrigante, para não dizer outra coisa, provavelmente nós poderíamos admitir conspirativamente que podem ser ou reptilianos ou qualquer outra coisa que nós não sabendo, é aquela questão que tu gostas tanto do outro e do diferente, provavelmente está numa explicação que nós não conseguimos alcançar. Permites que eu pegue só a partir daí depois para te traz-me a tua metáfora dos outros. Porque é que... Já antecipaste, já me vais conhecendo. Pois, mas felizmente, mas essa é a grande vantagem. Mas diz-me, o que é que tu sentes aqui nesta... Antes de mais, queria-te agradecer a proposta de ser estes filmes, porque de facto, vou dizer isto, como sempre digo, com uma completa muito genuína. São filmes que nós conseguimos ver facilmente e são filmes que têm bons textos, são divertidos. Sim, são muito bem trabalhados. E dispensa-nos um bocadinho daquele diálogo sobre o que é ficção científica, o que é que não é ficção. São filmes de facto que cumprem aquilo que eles querem cumprir, pensam que é entreter. E estes filmes, os 3+1, não sei como é que nós nos referimos a eles, mas entretém-nos. Isso é uma coisa boa, nós podemos falar sobre filmes que nos entretêm, não é? Independentemente de todo o resto. Eu há aqui 3 elementos, tu já referiste um e-mail. O e-mail. Me fascina. A primeira tem a ver com aquela que fica logo óbvio, não é? A ver a tal, óbvio, a tal organização governamental que não é? Tem como missão vigiar e controlar. Eu acho piada isto, toda a atividade extraterrestre na Terra e fora da Terra, não é? E isso para mim tem 2 componentes, que é, a primeira é, ultrapassam um dilema narrativo frequente em ficção científica, que é o contacto. Aqui o contacto já foi ultrapassado, eles já estão entre nós, como referiste há pouco. E a segunda é esta ideia de que, esta aqui se calhar vai doer-te, nós não somos o centro do universo. Eu sei que tu vives nessa convicção heliocêntrica e este filme não resultou esta tentativa de te provocar. Não, porque, sabes, deixa-me só dizer-te um parênteses, eu não te quero cortar o fluxo, mas eu tenho uma perspectiva de facto antropocêntrica, mas eu sou ser humano,
Quer dizer, a partir daí, essa é a minha medida. Certo, eu aceito isso. Aliás, já falamos sobre isso, sobre a medida do homem, não é? Exatamente, portanto, não há como me atirares do cavalo, porque essa é a medida. Eu não tenho outra medida. É inevitável, porque a medida antropocêntrica é aquela que há. E repara, desculpa, claro. Se eu for para outro planeta, se eu conseguir ainda lá chegar, eu levarei essa dimensão antropocêntrica para esse outro planeta. Eu estou a ler depois se calhar posso trazer essa sugestão. Estou a ler um livro fenomenal sobre a história do universo, escrito por um físico que escreve muitíssimo bem, onde ele fala exatamente sobre isso, de onde é que nós vemos e se há ou não a hipótese de haver contacto com outras galáxias, e a questão que ele levanta é muito interessante. Duas, que é, para aquilo que eu li até agora, não acabei o livro ainda. A primeira é que, se calhar, nós nunca vamos estabelecer contacto com quem quer que seja, não é? Com outros seres. Porque dentro da nossa galáxia não há pode não haver essa possibilidade, e as outras que existirão estarão demasiado longe. E depois tem uma questão que, enfim, não queria muito falar sobre isso, porque sequer fora do nosso tema, tem a ver com o universo. O universo não é aquilo que existe, é aquilo que nós concebemos como sendo uma existência. Mas desvio-me um bocadinho para falar sobre isso, ou seja, esta ideia que a mim me é cara, não é? De que nós não somos, de facto, o centro de coisíssima nenhuma, e eles já estão entre nós, e não houve nenhum contacto. Acho que isso tem essa curiosidade. A dimensão conspirativa, tu falaste ainda há pouco, ou seja, que parte também de uma certa mentalidade muito americana, não é? Lembrei-me de Roswell também, não é? Também lembrei-me dos X-Files, provavelmente também como tu, não é? Ou seja, a ideia de que nós, quando descobrimos alguma coisa nova, alguém nos obriga a esquecer, não é? Portanto, somos forçados a esquecer isso, não é? Somos neuralizados. É fantástico essa ideia, eu acho que... com pormenor, não sei se reparaste que esse pormenor é de requinte. É que não só é neuralizado, como é reprogramado. Certo, exatamente. Não é? Exatamente. Porque o que ele faz à mulher, daquele atrasado mental, que não tem outro nome, do lavrador, do agricultor... Que morreu diabético, provavelmente, com o açúcar que ele bebeu todo. Exatamente. É que é uma dimensão genial, porque essa reprogramação tem imensa graça. E o último tópico, e depois passo-te imediatamente a palavra, tem a ver também com um aspecto mais já floresce. Ou seja, quando nós olhamos para aquele... Eu vou chamar folclore no bom sentido. Aquele folclore todo ali, a Lisda, é de facto um desfile que é muito bonito, é muito divertido, a quantidade de personagens, as características que eles têm, o sentido do humor altamente refinado, e eles têm características físicas diferentes, atributos intelectuais diferentes, qualidades e defeitos, não é? E vivem como sociedades escondidas dentro da nossa sociedade. Esta parte deliciosa, e isso de facto a mim remeteu-me para o primeiro episódio, que é uma parte que eu acho que é muito crítica, não é? Que aparece, começa com os mexicanos a chegar aos Estados Unidos, não é? Que são trabalhadores que estão a ser explorados pelo sistema capitalista dos americanos, não é? E eles são alien no duplo sentido, não é? Exatamente. São os desgraçados. Exatamente. É a dimensão realista desses desgraçados. Eles são aliens. E gosto dessa ideia, dessa metáfora, não é? Porque depois reproduz todo o filme, não é? No fundo, algumas das personagens são até refugiados intergalácticos, refugiados políticos, exilados. E esta ideia da universalidade de juntar os que são diferentes connosco permite-me pensar nesse aspecto, que eu acho que é um filme que tem uma harmonia narrativa que a mim me agradou bastante. É muito bonito. E sabes o que é que ajuda a essa harmonia? É o facto de haver um truque muito bem resolvido para que eles possam estar entre nós. Porque eles têm a sua configuração, mas arranjaram soluções, algumas delas tecnológicas, para se esconderem numa aparência humana. Exatamente. E, portanto, eles sabem ser humanos, mantendo a sua dimensão alienígena. E, portanto, esse lado, apesar de ser às vezes desconcertante, porque quando eles se revelam na sua verdadeira natureza, fogem da dimensão humana, e tenho pena porque, na verdade, o grande problema que há, para mim, pessoalmente, num possível contacto com uma criatura alienígena, é tentar perceber como é que ele pensa de forma diferente da minha forma de pensar. Olha, o filme tem uma frase muito bonita que é a única forma das pessoas serem felizes é se não souberem, não é? E daí também a técnica de nos limpar, fazer-nos o reset ao nosso cérebro, não é? É, sem dúvida, mas o filme não está preocupado com isso. O filme não está preocupado em trazer criaturas que tenham essa resistência de diferença e de forma de pensar. Mas deixem-me só chegar antes que o tempo vá ao fim, porque pode ser uma sabotagem que eu não vou aceitar. É um momento surrealista final que aparece... É uma coisa muito discreta. É uma bicicleta tandem, uma bicicleta de 2 lugares, em que a dada altura, no primeiro episódio, o Will Smith, quando a vê passar na rua, são dois homens, é de noite, e vão com luzinhas nas rodas. Parece luz verdes. Exatamente. E no corpo.
e ele fica completamente perplexo. É talvez a dimensão surreal mais bem conseguida. E qual é o significado que tu vês nisso, Carlos Costa? É perplexidade perante um mundo completamente diferente que tu não tens capacidade para entender. O mundo em que nós estamos não é o mundo dos aliens que estão entre nós. Não, o mundo em si tem um potencial. Porque, repara, eles não são necessariamente aliens, os que vão ler aquela bicicleta. Provavelmente são duas criaturas humanas. Mas a situação em si é tão surreal, tão surreal. Ele está tão habituado a ver aquilo que está mascarado e que esconde lá dentro um alien, que de repente há uma situação que é profundamente humana, que parece mais reveladora de uma vida alienígena do que propriamente aquilo que é a vida normal, que esconde de facto os aliens. Aliás, nesse sentido, quando ele vai no segundo episódio, que é fraquinho, mas quando ele vai tentar resgatar o Kay ao posto dos Correios e o leva lá para dentro e diz-lhe: sabes que o mundo como tu vês não é bem aquilo que tu estás a ver. E que começa a revelar-lhe que as personagens com quem ele trabalha, os funcionários, não são normais. E acabando aquele genial funcionário que está dentro da máquina a distribuir as cartas e com o cigarro. É uma coisa absolutamente... Eu também pensei que fosse falar sobre isso. Aliás, irias falar sobre isso se não te interrompesse. Tem a ver com... Eu estava a falar sobre isso, eles estarem entre nós e nós vemos. Há aquele momento em que aparece um ecrã com várias figuras conhecidas e a ideia de que aparece, creio que no primeiro filme, agora entre o primeiro e o terceiro, há uma primeira vez que aparece, no terceiro aparece o Andy Orwell e ele diz: uau, ele é um de nós. No primeiro episódio ele diz algo sobre o Elvis, não é? O Elvis não morreu, o Elvis regressou a casa. Exatamente, foi para casa. E depois mostra o Mick Jagger, que veio para cá para Bang, as nossas mulheres, não é? Depois mostra uma série de figuras, o Michael Jackson, o Tim Burton, passando a Oprah. Exatamente. Passando com essa ideia que é, há aqui uma quantidade de gente, de artes diferentes, que são de tal forma geniais, não é? Eu vou excluir o Michael Jackson deste grupo. Não os pobrezinhos. É por preconceito. Ele também voltou para casa. Mas eu adoro música de carrinhos de choque. Mas eles são tão geniais que eles não podem ser deste mundo, não é? E contraria a tua ideia uma vez mais, que é, quando nós somos muito, muito bons, nós, seres humanos, não é? Não somos deste planeta, não é? Essa metáfora agora foi... Lembrei-me. Foi uma... Espera, vou ter que... Foi uma estocada... Vou ter que encarnar a personagem. Tens, é melhor, hein? Vou-te neuralizar até o início do programa. Vou neuralizar-me. Sim, essa questão... Pois, tens razão, sim. É difícil pensar nessa dimensão. Mas deixa-me só voltar outra vez à história da bicicleta com 2 lugares, porque não é uma bicicleta com um lugar, são 2 lugares. É tão surrealista, e no segundo episódio é extraordinário, porque é o momento em que o Kay finalmente se lembra novamente, ele foi reprogramado para se ligar outra vez à memória que estava dormente, que estava latente, e quando ele sai para a rua, quando ele de repente olha outra vez para a realidade, e a realidade que ele conhecia tão bem, de repente está cheio de coisas suspeitas. E por isso é que passa a bicicleta outra vez com 2 homens, a mesma bicicleta, exatamente tudo igual, e ele fica a olhar perplexo para aquilo de uma forma que não se sabe entender. Mas serão aliens ou não serão? E depois há um remate genial. É que há uma série de figuras que aparecem escondidas. Há o desgraçado que vive na rua, vai com um carrinho de supermercado e tem uma criatura escondida dentro do carrinho. Eles estão entre nós. Exatamente. Em tudo. Até mesmo naquilo que, apesar de nós acreditarmos que o poder possa ter tem o poder para ter um fator de suspeita, se calhar não é, só simplesmente uma coisa estranha. Porque é isso que a bicicleta traz. Tu lembras de uma frase, desculpa, Pedro, a médica legista diz alguma coisa que personagem. Eu sabia que o teu lado romântico iria ser sensível. Mas ela é uma história contexto. Certo. Mas ela é incrível. Exato, há uma frase que eu gostei muito e só queria partilhar contigo e com o Guilherme esta referência que me veio na minha cabeça quando vi aquilo. Ela disse algo como: detesto os vivos, ou não gosto dos vivos, porque ela é médica legista. Na minha cabeça veio o Tim Burton e veio o Beetlejuice, quando ele, que é uma personagem típica do Tim Burton, ele vive numa casa que é mal assombrada, e é mal assombrada porque os vivos vivem lá, e são os mortos que querem correr com os vivos, e esta personagem, que é muito excêntrica, ele está muito mais vivo, estando morto, do que muitos de nós que estamos vivos. Exatamente. E ele é um exorcista
dos vivos. Ou seja, o que ele quer é tirar os vivos da vida dos mortos, porque os mortos são muito mais vivos. E esta brincadeira, enfim, nós não podemos falar sobre o Tim Burton, mas eu adoro o Tim Burton, não é? Porque não cabe aqui no nosso tema de sci-fi. Mas na minha cabeça, e portanto tu estás a agradecer isto, eu estou a ver os filmes que tu propões e estou a ver coisas e estás a acionar na minha cabeça memórias que eu junto as peças e agradeço por isso, porque depois faz sentido. Deixa-me só arrematar com o facto desta personagem ser absolutamente delirante, a médica legista, porque ela, à altura, está a ser intimidada pelo alien Mor, o alien inseto, que está por baixo da maca, e ela está a criar um discurso completamente exagerado para chamar a atenção ao Will Smith de que tem uma coisa lá embaixo que a está a atormentar. E até o próprio Will Smith, e esta ideia de que os negros são muito mais feitos às desinibições sobre a vida mundana, prática, simples e imediata, ele fica chocado com o facto... O descaramento. Exatamente. E apareceu-lhe uma criatura completamente desbragada e solta. Mas e branca. Aquela voz que ela tem, não é? Aquela voz é uma voz... É uma voz lânguida, sem dúvida. Que nos levaria a outros mundos. Muito bem. Queria só deixar uma nota final, se permitir só. Todas as notas finais. Porque é que eu gostei do primeiro episódio, honestamente. O segundo... com esforço. Aparece-me ali um cão e aquilo... Eu também tinha um campo, é como o meu cão se chama-se Boss, de repente sempre, leva-me à rua, não é? Eu acharia isso, pensaria, o Cardu está-me a bater mais cedo, ou então estou na Twilight Zone. Mas é que o episódio 3, que há aquela personagem que eu adorei, que é o Griffin, que ele consegue, adorei por isto, e daí o terceiro episódio para mim tem sido muito engraçado. Eles viajam para o passado, o que a ficção científica lida muito mal com isso, porque o passado tem o tal paradigma do avô, não é? Se tu vais ao passado, nós podemos matar o nosso avô, logo o nosso pai não nasce, logo nós não nascemos, portanto, a própria ficção, não é? Que tem esta veracidade, este esforço a ver boa ficção, não deixa que nós voltemos para o passado, eles aqui deixam matar para o passado, e o personagem tem esta maravilha para mim, que eu adoraria ter este superpoder, que é, ele consegue ver vários futuros que estão por acontecer, deixa chamar-se futuro, mas não consegue determinar nem identificar qual dos futuros é que se vai concretizar. É uma ideia maravilhosa, não é? Tens um super dom que é, consegues ver vários futuros, mas não sabes qual é que se vai concretizar. Ou seja, um mistério, não é? Do que está para acontecer. Permanece. Mas tu há pouco disseste uma coisa que queria que voltasse a ela, que era já lá vamos. Já lá fomos. Já lá fomos. Então é a bicicleta dos 2 lugares. Mas tu achas mesmo que... Acho que sim, acho que é um momento fulgurante do filme. O filme não é muito exigente em termos intelectuais, também não é suposto. É um produto de indústria bem feito, maduro, de gente adulta, que cumpre muito promete bem. E cumpre aquilo. Exatamente, cumpre muito bem, é muito eficiente, é inteligente, não há como negar. Não é ambicioso porque não pretende trazer um testamento de reflexão. Mas tem de repente este delírio que eu acho que é tão fulgurante da bicicleta aparecendo, que mais passa do primeiro para o segundo episódio. Quer dizer, eles conseguem ter aquela noção que lá foi muito circunscrita, foi um flash que depois é desenvolvido de uma forma ainda mais clara. E eu creio que todas as pessoas que terão visto os 2 filmes devem ter de alguma maneira intuído que raio de metáfora era aquela. Porque é talvez a transcendência maior, ou tu gostas da transcendência, é a transcendência narrativa mais bonita que há, quer no primeiro, quer no segundo episódio. No terceiro já não existe bicicleta e, portanto, não há nada sequer que se compare, que eu me lembro. Mas é uma experiência... Temos a Apolo e a lunagem. Sim, mas já traz implicações mais ardilosas. Parece mais um episódio de uma série de televisão... bem trabalhado, mas que já não acrescenta mais, patina. Mas agora muito é que tu vais neuralizar, não é? Portanto... Quem me dera, sabes que às vezes... Quem me dera! Que às vezes merecias, mas depois... Eu adoro a tua frontalidade. Espera, mas eu vou dizer porquê. Porque depois teria a oportunidade de te reprogramar, porque o melhor que há nesse processo é a reprogramação. Então, essa é a melhor parte. Obrigado. É genial, é uma ideia genial. Obrigado. Até para a semana. Obrigado, até para a semana, Guilherme. É sempre um prazer. Amazing stories.